Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo. O povo mais lindo do mundo inteiro é esse povo, é o povo de Deus. Glória a Deus. Você que está em casa também. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus por esse tempo. Eu sempre agradeço a Deus porque a gente tem a oportunidade de se reunir, né? E isso, quem ganha somos cada um de nós. Quem ganhamos somos nós. À medida que nós nos reunimos e partilhamos da palavra do Senhor, quem está ganhando somos nós. Amém? E a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar esses encontros, gente. Porque é quando coisas, sempre digo, quando a gente está reunido, coisas extraordinárias acontecem. É quando a gente está reunido. Que coisas tremendas. Deus, ele sai disparado assim, ó. Quem quer, eu estou entregando. E a gente precisa valorizar esse tempo que a gente tem. Entendendo que os dias estão... que as situações estão se estreitando, né? E mais para frente os nossos encontros possivelmente poderão ficar mais difíceis. Mas vamos aproveitar hoje, vamos pensar no hoje e se preparar hoje. Porque Jesus, ele bate a porta, aleluia, e ele está aguardando aqueles que se prepararam. Aqueles que se prepararam para ele, que guardaram seu azeite, aleluia. Então nós vamos falar hoje em sabedoria. Olha só, hoje Deus ele trouxe essa palavra a respeito da sabedoria. A gente fala tanto de sabedoria, né? E quando a gente está orando, a gente diz, Senhor, me dê sabedoria, né? No trato das palavras, no trato das ações. E a sabedoria, ela envolve exatamente isso. Essa sabedoria, não a sabedoria dos homens, a sabedoria que eu sou limitada, não. A sabedoria do Senhor, ela nos amplia, ela amplia as nossas condições de soluções nele, porque tudo é para a glória dele. Então, a gente vai caminhar, né? Vai ver um cara lá que pediu sabedoria a Deus, né? E Deus ele deu. Deus ele deu além da sabedoria. Vamos lá, ler em 1 Reis. Quando você abrir, você já fica de pé. 1 Reis, no capítulo 3. Você dá um glória a Deus, já fica de pé. Aleluia. A gente vai ler a partir do verso 3. Nós vamos ver um pouco. A gente não tem como falar de sabedoria, a gente não trazer Salomão, né? Como uma pessoa que recebeu, né? Recebeu a sabedoria de Deus. 1 Reis, capítulo 3, a partir do 3. Capítulo 3, verso 3. A gente vai ler a partir do verso 3. Capítulo 3, 3. Amém, povo santo? Salomão amava o Senhor e seguia todas as instruções de seu pai Davi. Fora o fato de oferecer sacrifícios nas montanhas e queimar incenso ali. O mais famoso dos altares no topo do monte ficava em Gibeon. O rei Salomão foi para lá e ofereceu como sacrifício 1000 ofertas queimadas. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele num sonho e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: o Senhor foi muito bondoso para com seu servo, o meu pai Davi, porque ele foi honesto, verdadeiro e fiel ao Senhor e obedeceu aos seus mandamentos. E o Senhor continuou a mostrar grande bondade por ele, dando-lhe um filho para reinar em seu lugar. Verso 7. Agora, Senhor, meu Deus, o Senhor fez o seu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o meu servo, aqui está o seu servo, no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande que nem se pode contar. Dá ao seu servo um coração compreensivo, de modo que eu possa governar bem o seu povo e prudentemente discernir
entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de julgar este seu grande povo? O Senhor se agradou com o pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: já que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não uma vida longa ou riquezas para si, ou a morte dos seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar a você, vou dar o que você me pediu. Vou dar um coração mais sábio e entendimento mais sábio e entendido do que o de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não pediu, riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você, pelo restante da sua vida. Papai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, nós agradecemos por tua bondade, Senhor Deus, e pelo privilégio, Pai, de podermos ouvir e transformar as nossas vidas para o louvor do teu nome. Espírito Santo de Deus, blinda a nossa mente contra tudo aquilo que vem a impedir o entendimento, a compreensão necessária para que a tua palavra, ela produza frutos em nossas vidas. No nome de Jesus, o nosso coração também seja assento das memórias de fé que a tua palavra apresenta, Senhor Deus. E a mim, Pai, no nome de Jesus, usa-me para louvor do teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Glória a Deus por sua bondade em liberar. Vocês compreenderam? Salomão, um homem temente a Deus, ele diante de tantos reis que já passaram, ele fez um pedido ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria. E essa sabedoria, queridos, não poderia ser qualquer sabedoria. Era o povo de Deus. Era o caminhar, ele era responsável por todo o avanço ali naquele momento do povo de Deus. E a sabedoria, ela é o melhor presente e o maior presente que um cristão, ele deve pedir a Deus. A gente está muito ligado às coisas, a gente está muito ainda ligado a situações, ligado a nós mesmos. E a gente esquece, como eu digo, que a salvação em Cristo Jesus, a fé, ela nos faz alcançar lugares grandes em Deus. E esses lugares grandes são lugares espirituais. Não são títulos que movem o cristão, mas a nossa intimidade, o nosso aprofundamento diante da presença de Deus. É esse o nosso maior presente, é esse o nosso maior trunfo aqui na terra. É saber que nós podemos caminhar mediante as orientações de Deus, mediante a vontade do Senhor. E foi exatamente isso que Salomão, nesse momento, ele pediu a Deus. Ele disse: ei, Pai, sou muito honrado de ter sido escolhido, mas eu não quero coisas. Eu quero te ajudar. E aí eu quero que o Senhor me ajude em relação à condução desse povo. Imagine você na sua família. Vamos pensar na tua família. Talvez a gente tenha pedido tantas coisas a Deus e a gente esquece do mais importante. Porque a sabedoria é que nos faz alcançar a vontade de Deus. A gente pode pensar que a sabedoria não é uma coisa. A sabedoria, ela nos legitima diante do Espírito Santo. Porque a sabedoria que a gente vê lá em Provérbios fala muito. Se eu não me engano, é Provérbios 3, a gente vai ler. Traz muita sabedoria, mas a sabedoria ali é a pessoa de Jesus. A sabedoria está na pessoa de Jesus. Como eu disse a vocês, quando a gente entra nesse lugar de salvação, abre-se um leque de possibilidades. Abrem-se lugares que foram vislumbrados por Deus, foram
realizados por Deus, planejados por Deus, para que cada um de nós acessássemos. Mas a gente tem uma mania de querer coisas. A gente tem uma mania de muitas vezes querer coisas materiais. Ai, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente esquece do que é mais importante, que é a presença de Deus. E a sabedoria, no caminhar da nossa vida, ela nos ajuda a alcançar esse lugar, essa vontade de Deus. Amém? E aí, sabedoria, ela vem do grego, sofia, e significa inteligência plena. E aí foi exatamente o que Salomão ele pediu a Deus. Salomão ele pediu a Deus um determinado conhecimento para que o povo de Deus ele alcançasse, eles visse em Salomão um rei, aceitasse Salomão e visse um rei segundo os princípios de Deus. E aquele povo ele caminhasse diante dessas leis de Deus. E ali, queridos, se a gente for ver essa parte de 1 Reis, nós vamos ver o triunfo do povo de Deus por causa do pedido de Salomão. Quando a gente pede quando a gente pede a Deus sabedoria, a gente não vai só alcançar a nós não. Nós ampliamos esse conhecimento para que outras pessoas elas sejam também alcançadas. E a gente precisa compreender que diante de tempos e situações difíceis que nós estamos passando, esse é o maior e melhor pedido que você pode pedir a Deus hoje. Diante de situações difíceis, nós precisamos usar de medidas sábias. E medidas sábias são essas: ajustar os nossos pedidos a Deus. Como a gente diz aqui, a gente precisa compreender que a gente não vive pelo que a gente pode ter, mas a gente vive pelo que a gente é e pelo que a gente foi construído em Cristo Jesus. É isso que nos leva a alcançar os nossos lugares, ou os lugares que foram abertos por Deus. Amém? A Bíblia também diz lá em Salmo 111, no versículo 10, que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor não quer dizer que eu vou ter medo de Deus, não, gente. É compreender a sua vontade. É estar disposto a fazer a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Salomão. Não é medo de Deus, não. É estar ali inclinado, Senhor Deus, eu quero fazer. Isso é temor de Deus. É entender que Deus é um Deus perdoador, é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus justo. E Deus ele vai agir de uma maneira justa para com todos nós. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Quando a gente vai lá para Isaías, aleluia, vamos lá para Isaías. Isaías, no capítulo 11, é muito papel, dinheiro não, mas papel tem, viu? É papel até umas horas aqui. Glória a Deus, você também que está em casa, abre lá a tua Bíblia. Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Amém? Diz o seguinte: surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebanho que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Isaías estava aqui trazendo a existência, o plano de Deus que estava em Jesus Cristo. Jesus é a nossa expressão real de sabedoria. É Ele a nossa expressão viva de sabedoria. Olha para Jesus, olha para a vida de Jesus. Quantos confrontos em
sabedoria. Ele é a nossa expressão real de sabedoria. Quantos confrontos Jesus não precisou fazer? Mas em todos os confrontos, a gente precisa compreender cada contexto que a Bíblia ela apresenta. Que teve um momento que Jesus chutou o pau da barraca, literalmente. Quando estavam fazendo da casa deles, da casa do meu pai, estão fazendo lugar de comércio. Jesus se arretou ali, chutou o pau da barraca. Mas na maioria, e eu digo também que precisa, porque às vezes a gente precisa para acordar, às vezes precisam de medidas extremas. Mas essas medidas extremas não nos tiram do prumo do céu. Medidas extremas são decisões firmes. Quando eu digo assim, Eloá, você está de castigo. Tá não, vice mamãe? Vamos supor. Eloá, você está de castigo. E vou explicar a ela por quê. Porque ela não vai ficar de castigo sem saber por quê. E vou dizer tudinho, você vai ficar. Aí daqui a pouco... Não, Elo, sai. Não, gente. A gente precisa ser firme nas nossas decisões. E Jesus, em todo o confronto, ele se mostrou dessa forma. Ele se mostrou firme diante dos discípulos dele, diante do povo que o rodeava, diante do povo que o questionava. Jesus, ele se manteve firme em todo o confronto que Jesus ele fez. E depois a gente pode ver que Pedro era brabo, né? A gente sabe que ele tem uma personalidade forte. Mas todos os discípulos após Jesus, e os discípulos dos discípulos de Jesus, eles apresentavam na sua fala um discurso sob o alicerce da sabedoria. Quando a gente não anda em sabedoria, nós somos levados por impulsos. A nossa fala, ela perde o valor espiritual, ela perde o sentido do lugar que a palavra ela precisa alcançar. E aí eu vou ser levado por minhas emoções, eu vou ser levada por minhas convicções, pelo que eu penso, pelo que eu acho. E palavra de Deus não é convicção minha. A palavra de Deus, ela tem a referência, é a boca de Deus. Então, nesse tempo, queridos, nós estamos aí vendo que Jesus, ele é a própria sabedoria. Ele é o princípio de todas as coisas, como está lá em João 1. Ele é o início. Ele é o verbo. Ele veio e habitou. E ele fez-se. Ele é a palavra. Ele é a sabedoria. Ele é o prumo das nossas vidas. Quando nós falamos de sabedoria, nós falamos de um lugar de reflexão. Mas essa reflexão não é dentro do que eu... não, mas fulano... Peraí, não. A reflexão ela tem respaldo bíblico. É essa sabedoria aqui que deveria ser o nosso desejo constante. Toda tomada de decisão. E pensa na tua família. Você como sacerdote, você mulher como uma mulher sábia. A palavra diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas talvez nem a nossa casa espiritual esteja sendo edificada com sabedoria. E a gente precisa pensar nisso. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. Por isso que eu disse, a gente não precisa, eu disse aqui há uns cultos passados, a gente não precisa mergulhar no que a gente não conhece, não. A gente precisa se atentar e se aprofundar dentro do conhecimento que Deus ele já liberou. É esse lugar que Deus ele quer que a gente se aprofunde. E o melhor lugar de exercício da palavra, o melhor e o que deve ser, é o nosso lar. A sabedoria ela deve ser acolhida ali naquele lugar. Ela deve ser acolhida e passada. Porque se Salomão pediu sabedoria a Deus, o coração... Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Certamente, algo que a gente sabe, né? A gente viu até, eu não sei, a gente falou aqui a semana passada que teve o culto da família. Quem não veio, infelizmente.
Mas na semana passada a gente falou aqui sobre a genética. Lembra que a gente falou sobre isso? E certamente o amor por Deus, esse coração, foi passado para Salomão. Infelizmente, lá por frente ele debandou, coitado. Tomou as decisões, diante de tanta sabedoria, meio que doidou. Mas que a gente deve ser, nossa casa deve ser o exercício, deve ser o centro da sabedoria. A sabedoria tem como nome Jesus. Jesus. Por isso que nós não, quando Adriano falou aqui no início, não é viver pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. E o que eu creio tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, nesse tempo, queridos, viver em sabedoria é revelar, é trazer à existência uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. Viver em sabedoria é você compreender que a sua trajetória agora, ela tem um calço. Ela tem um alicerce firme. Que as palavras elas não podem, lembra que palavra tem? Poder, menina, que povo sabido. Palavras elas têm poder, ela tem um poder. E ela tem um poder de tanto de abençoar como amaldiçoar. A Bíblia ela fala de um tempo de ignorância. A Bíblia ela fala. Nesse tempo de ignorância, Deus ele não leva em consideração. Mas o tempo da graça, que a gente já conhece o que é certo e o que é errado. Não que a gente não conhecesse antes. Mas Deus ele dá um crédito. Glória a Deus, meu Deus. Mas se a gente for o que sai da nossa boca, e a gente tem consequência, o que a gente falou, tá? Mesmo no tempo da ignorância, tem consequência. Tem consequência. Mas agora, onde foi a graça foi revelada, onde você e eu temos o ajuste da sabedoria para medir a nossa fala, para confrontar, não com o impulso, não, vai ver, Ellen vai ver. Não, Ellen não vai ver nada, não tenho nada que mostrar a Ellen. O que eu tenho que apresentar a Ellen é a minha nova vida, palavras cheias de sabedoria. É isso que eu devo apresentar. É isso. E aí tudo começa aqui, ó. Porque o que é gerado aqui vai sair. Lembra? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Lembra que eu falei aqui? Não é esse coração, é aqui a mente. É o entendimento. Começa aqui, ó. A gente é espiritual. Gálatas 6:1, perdão. Gálatas 6:1 que diz que nós somos seres espirituais. A gente precisa, eu estava dizendo hoje no culto de manhã, que eu fui ministrar lá, foi uma bênção. Eu estava dizendo, a gente precisa deixar. A gente acha que o saber é suficiente. O saber nunca vai ser suficiente se o fazer não se colocar dentro da nossa necessidade. A nossa necessidade não é saber, é fazer. Então nunca vai ser. O saber nunca vai ser suficiente diante da necessidade do fazer. É tempo de fazer. É tempo de fazer. E fazer o que é a vontade de Deus, não é a minha. É fazer a vontade de Deus. Então, a sabedoria, ela precisa nos impulsionar, não a fazer a nossa vontade, mas a fazer a vontade daquele que nos enviou a fazer. Jesus foi enviado por Deus para fazer, cumprir e fazer valer a sabedoria aqui. Ele entregou as palavras e entregou não só as palavras, mas o fazer depois das palavras. A caminhada. Ele mostrou tudo. A caminhada, porque as ações também são expressões de sabedoria. Ações também são expressões de sabedoria. Quando eu digo assim, Eloá, não faz o que... Adriele, faz o que eu digo, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Que sabedoria eu tenho? Que sabedoria eu estou entregando às minhas filhas? Eu digo não, faça sim. Eu, como o Paulo disse, né? Paulo foi ousado, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Convicção, queridos.
Convicção de quem ele era em Cristo. E a sabedoria, ela nos lança nesse lugar de convicção. De você saber de que cada palavra que sai da sua boca, ela vai dar uma semente de vida, ela vai gerar uma semente de vida. Não deixe as suas palavras tragar, não, ninguém não. Não expresse palavras de morte, não. A gente sabe que tudo tem um retorno. A gente sabe que tem um retorno. Libere palavras de vida, palavras de sabedoria. Quer saber como é que essas palavras de sabedoria, o que elas vão frutificar? Elas vão frutificar a vida. Sabe aquele aconselhamento que a gente faz? Aqui, quem não sabe, nós temos o aconselhamento aqui na nossa igreja. Nós fazemos o discipulado, que vai ser explicado também no dia 27. Então, tem muita coisa no dia 27. 27, não é isso? E a gente, quando a gente faz, toda vez que eu vou fazer o discipulado, eu oro. Eu digo assim, Senhor, não por mim, mas por Ti. O que é que o Senhor quer falar? Porque não sou eu, queridos. Aquele que mais quer o avanço de vocês é Deus. E aí, todas as vezes que eu vou para o aconselhamento, às vezes eu não sei se as meninas aqui, às vezes eu demoro, às vezes eu estou lá e demoro para responder. Eu já fiz aqui isso com algumas, eu não sei se já se ligaram. Aí, às vezes, assim, tá numa conversa, que estreito, Deus. E agora, o que é que eu digo? Vocês já se colocaram nesse lugar? O que é que eu digo diante dessa situação? Aí eu vou para os pés do Senhor, né? Porque eu não sou eu que tenho as palavras de vida. A palavra de vida vem dele. Aí eu disse, Espírito Santo de Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Porque eu não quero dizer um sinto muito. Eu não quero dizer um sinto muito. E eu também não quero dizer coisas que são por minha convicção, ou que eu ache, ou que eu pense. Não. Às vezes, quando não é não saber o que dizer. Às vezes eu digo assim, ei, busca as respostas no Senhor. Porque talvez a resposta ou a minha experiência não vai te fazer alcançar o que Deus Ele quer. E às vezes eu digo assim, vai orar, pede a Deus a direção. Que isso sim é ser sábio. A gente nunca vai ter resposta para todo mundo. E quando a gente não tiver resposta, a gente vai assim, ei, vai lá nos pés dele, que ele vai te dar a resposta. E aí, quando eu estou fazendo, às vezes alguém me diz uma coisa, eu digo, meu Deus, e agora? Jesus, que situação. Aí eu paro um pouquinho, eu oro, eu digo, Espírito Santo, no nome de Jesus, o que o Senhor quer dizer para acalmar, para consolar, para exortar. E às vezes a gente quer danar o chinelo. Né, meu filho? Às vezes a gente quer danar o chinelo. Mas aí vem o confronto em amor. Às vezes eu faço, não é um arrudeio, eu passo, olha esse lugar aqui. Olha esse lugar aqui. Olha esse lugar aqui. E por quê? Eu faço um mapa mental, vamos dizer assim. Aprendi isso com a Adriele. Mapa mental. Para a pessoa ela chegar nas suas reflexões. A gente não está aqui para dar resposta a ninguém. A gente não está aqui para dar resposta a ninguém. A gente está aqui para fazer as pessoas, elas procurarem em Deus as suas respostas. E aí, ter experiências com Deus. Porque quando a gente busca o Senhor, a gente pode dizer, eu tive experiência com Deus. E como é que se você não tiver essa oportunidade, como é que você vai crescer em sabedoria? Amém, povo santo? Glória a Deus. Então é esse. Não pode ser por nosso impulso, não pode ser por nossas forças, nem por nossas palavras. A sabedoria, ela tem uma mediação. E esse mediador é Jesus Cristo. Amém? Vamos ler lá em Tiago. Tiago também, ele trata da sabedoria. Tiago no capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, no versículo 5.
Amém? Quase lá no finalzinho. Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus. Tiago 1, verso 5, diz o seguinte: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, olha aí. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Volta lá para o teu pedido, em nome de Jesus. Talvez a gente não tenha chegado no foco da situação, do problema, porque a gente não está chegando a Deus da maneira que nós deveríamos. Nos instruindo em sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que fazer. Me dê a resposta. Agora, não peça a Deus a resposta e saia não, viu? Espere Deus ele falar. Porque Deus ele vai responder. Eu me lembro no tempo que a gente estava... Eu sempre trago isso aqui porque é experiência. A gente estava se separando. E aí ele tinha uma última viagem para fazer. E aí, veja só, minha gente. A última viagem. Ele disse, vai ser a última viagem. Aí ele fez assim, você vai comigo. Tá fazendo barulho mesmo esse negócio. Você vai comigo, eu só não vou. Aí eu disse, eu não vou não. Aí eu fui orar, minha gente. Orar não, né? Eu fui rezar, né? No tempo não era orar, era rezar. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho uma Bíblia. Meu Deus, o que é que eu faço? 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 Minha vontade era não ir. Sabe por quê? A humilhação. Iam zombar de mim. Enfim. E eu disse, eu vou para lá onde a pessoa vai estar. Meu Deus do céu, que humilhação eu vou passar. E aí eu me lembro que fosse hoje. Eu não vou ajoelhar não, que de manhã eu passei vergonha. Eu me ajoelhei. De manhã quase que eu caí. Me ajuda. Me ajoelhei. Gente, eu não era cristã. Eu não era. E aí eu me ajoelhei e disse, meu Deus, o que é que eu... Botei a Bíblia, me lembro até hoje, na beira da cama. Na beirinha da cama assim, eu botei a Bíblia. Aí eu abri, né? Que eu abri assim, puf, fechava o olho e abria. E aí caiu em Josué. Foi. Josué, seja forte e corajoso. Aí eu disse, isso é para eu ir, é? Isso é para eu ir, Deus? Lá vai eu para minha mãe. Mãinha, olha, está acontecendo isso. Aí ela dizia assim a mim, você acha que eu vou dizer que você não vá? Lute pelo seu casamento. Eu ainda fui para outra pessoa. Aline, Elis, tu tem como tu organizar lá no teu trabalho? Eu trabalhava nos dois no tempo. E eu disse, eu tenho. Liguei para a minha diretora, lá vai eu. Liguei para as duas. E elas disseram, vá. Chorava, as duas comigo, chorava. Eu não trabalhava, eu só fazia chorar. Eu só ia passear, porque eu não conseguia trabalhar. E aí eu sei que eu disse, eu vou. Aí ele disse no tempo, se você não for, eu vou ficar por lá mesmo. Eu disse, fique e esqueça que eu sou, que eu existo. Enfim, encurtando a história, eu fui. Passei, quantas horas no aeroporto? Gente, vocês não têm noção. A pastora Erika nem sabia disso. Um dia desse que ela soube. Ela fez, tu fosse, eu fui, pastora. Você dá de cara com a pessoa. Gente, tem que ter, não vou dizer o nome que minha mãe diz, mas tem que ter um negócio, é forte. E aí eu fui, passei não sei quantas horas no aeroporto, ele ia viajar à noite, deitada, o povo vinha no aeroporto de Salvador, eu sozinha, eu e Jesus. Deitada, levantava, com fome. Quando foi à noite, ele chegou.
E aí, passei humilhação no hotel. O homem me botou para fora do hotel. Vocês não têm noção, gente. É muita coisa. E aí ele foi, eu disse, eu não precisava passar por isso. Enfim, eu sei que eu fui. Isso é segredo, tá? Foi. Aí ele, tia, quieta. Mas eu era braba, gente. Eu era. Era. Isso é passado. Igualzinha. Olha Anderson entregando ali, ó. É muito bom estar aqui, gente. É muito bom estar aqui. E aí, voltei para casa. Ainda sofri uns dias, né? Enfim. E aí minha mãe disse assim para mim. Eu disse assim, mãinha, depois que a gente se organizou, né, a vida da gente se tranquilizou, tudo, né? A mãe, deixa eu dizer uma coisa a você. Aí eu, diga, manhã. Ela fez, eu nunca faria o que você fez. Aí eu disse, como assim, manhã? Ela fez, eu nunca passaria a humilhação que eu sei que você passou. Mas hoje está o resultado aí. Toda ação nossa em sabedoria, ela vai ter um resultado. Toda ação em sabedoria. Se eu fosse pelo meu orgulho, se eu fosse, não. E Deus, ele deu a palavra, porque eu fui na fonte. Deus disse, seja forte e corajosa. Eu fui na fonte. E Deus, ele me deu a resposta. Se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui com vocês hoje. E a gente não estaria aqui conversando muito tranquilamente sobre isso. Mas Deus, ele é bom. Andar em sabedoria é a melhor escolha que nós podemos fazer. Quando a gente acha que está tudo se acabando, o mundo desabando, Deus, ele levanta uma estratégia. E essa estratégia precisa ser muito entendida por nós. Porque às vezes Deus dá uma direção e a gente repassa do nosso jeito. Não do jeito que Deus, ele pediu para ser passado. Então a gente precisa estar muito atento até na direção que Deus dá. Para isso não ser repassado do meu jeito. Com a minha convicção, do jeito que eu acho, que eu penso. É como um profeta, né, de Deus. Vai falar e ele dá uma esticada. Né? Aí o Senhor vai comer feijão, vai ter feijão para tu. Ele fez, mas vai ter farinha, mas vai ter, né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade no espírito para entender o que Deus está falando conosco. Essa compreensão que ele diz, entendimento lá, quando ele fala dos espíritos, dos 7 espíritos, é esse entendimento que vai nos fazer avançar para o próximo passo. Amém? Então, não é fácil não. Andar em sabedoria também é renunciar. A pastora Érica diz aqui, desde que eu me entendi por gente, em Cristo, ela diz, olha, é melhor ser feliz do que ter razão. Já ouviram isso, não já? É melhor ser feliz do que ter razão. Sabe por quê? Porque sabedoria, diante do novo estilo de vida que a gente escolhe viver, ela libera paz para a gente. Ela libera paz. Sabe aquela coisa que você faz ou que você diz e que você diz assim, poxa, eu estou em paz. Eu resolvi e eu estou em paz. Isso é por causa da sabedoria. E a gente entende. E a gente diz até assim, menina, eu nem imaginei que eu diria isso. Eu nem imaginei, como eu nunca imaginei que ia passar por uma situação dessa, constrangedora. Mas não é do jeito que eu penso, que eu acho. Não tem a ver comigo. Tem a ver de como Deus, ele quer e pode fazer. E a Bíblia diz que ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas vai depender de mim, de você, querer esse lugar. Mais adiante, a gente viu aqui em Tiago 1,5,
que nós encontramos à disposição, em Jesus Cristo. Jesus, ele abriu. Jesus, ele abriu as portas para que o nosso entendimento alcançasse a vontade de Deus. Se não se abriu ainda essa porta, é porque eu e você talvez não estejamos preparados para esse nível de sabedoria. Quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, dai-me sabedoria para essa situação. Quando eu estou orando, pedindo a Deus de sabedoria. O que é depois eu não quero, agora eu não quero saber não. Agora, para essa situação, meu Deus, o que é que hoje eu posso alcançar em tua sabedoria, Pai? Eu não sei o que vai vir para frente. E eu quero, no caso, o querer da sabedoria é para não errar. Porque a sabedoria nos ajuda a andar com os pés retos. A sabedoria nos leva a um caminho de retidão. E é esse o nosso desejo. A sabedoria vem para que a gente não tropece. Para que a gente não desvie. E aí é como eu disse, aos nossos ouvidos atentos. O nosso coração inclinado, lembra, o coração é o entendimento conectado. Mas deixa eu dizer uma coisa a você que é importante, a gente está falando de tudo isso. Mas o que é fundamental para que esse ciclo de sabedoria se estabeleça e perpetue-se até que ele venha, é a nossa intimidade, gente. Eu nunca vou saber agir em sabedoria, falar em sabedoria, andar em sabedoria, se eu não ver através da ótica da palavra. Como é que Jesus, ele falava? Como é que Jesus, ele agia com tanta sabedoria? Esse conhecimento eu não posso te dar, mas a Bíblia pode. A palavra de Deus tem esse conhecimento. Então esse ciclo só vai se iniciar, Davizinho. Esse ciclo só vai se iniciar quando nós estreitarmos laços de intimidade com papai. Amém? Vamos lá agora para Provérbios, capítulo 5, ou 3. Provérbios, juntinho lá de Salmo, tá? Provérbios, capítulo 3. A gente disse que ia ler. 3, 5, a gente vai ler o 5, o verso 5 e o verso 7. Amém? 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6 e 7. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os teus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Quem escreveu Provérbios foi o mesmo que passou pela situação da sabedoria. Hoje eu tenho sabedoria e amanhã eu não tenho sabedoria. Foi Salomão. Então Salomão tem propriedade do que ele está falando aí. Ele, por quê? Porque ele, ao passar do tempo que ele recebeu, ele começou a se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Então, cuidado para não fazer da sabedoria um brinquedo. E o que é? Quando eu falo em relação a um brinquedo, é de utilizá-la, de usá-la de modo irresponsável. Quando nós trazemos a sabedoria para a nossa vida, nós estamos apresentando Jesus.
O Jesus que tem as palavras de vida, as palavras certas, as palavras que vai nos levar a traçar o caminho de paz. O caminho que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas eu vou ter o presente da sabedoria para me ajudar a cada situação. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. E aí, como eu disse a vocês, diante dessa sabedoria, ela vai nos levar ao lugar de maturidade espiritual. Como eu disse a vocês, isso não vai acontecer se nós não estivermos amparados, juntinhos assim da palavra de Deus. Vocês lembram quando eu disse aqui, gente? Leiam a palavra do Senhor enquanto há tempo. Já está sendo tudo modificado. Leiam a palavra de Deus enquanto há tempo. É o momento da gente fazer dela nossa companheira. Se a gente não fazia, né? Porque se a gente já fazia, glória a Deus, continua. Mas se isso não acontecia, é o momento da gente comer, dormir, andar com a palavra de Deus. Então, no nome de Jesus, é ela. É por causa da sabedoria, na sabedoria que nós alcançaremos esse lugar de maturidade. Porque somente ela não é apenas um conhecimento, esse finalzinho ia, né? Que é exatamente de algo do conhecimento. Mas ela não é um conhecimento que vai trabalhar em prol do que eu preciso, dos meus interesses. Não. Ela vai nos ajudar a encontrar as direções corretas para ajustar a nossa vida. É para isso que a sabedoria foi revelada em Jesus. E viver em sabedoria é viver sim a vontade do Senhor Deus. É viver a vontade de Jesus, é viver a vontade do Pai. Quem encontra a sabedoria encontra a vida. Encontra as respostas. Porque a sabedoria, ela nos retira do mundo da teoria. E ela nos faz alcançar os resultados. Quer resultados na tua caminhada? Busca a sabedoria no Senhor. É Ele que pode dar resposta. É Ele que pode te conduzir dentro do teu chamado, dentro do teu propósito, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Às vezes a gente não sabe o que fazer no trabalho da gente. E às vezes a gente separa isso, não. Do mesmo jeito que eu sou crente aqui, eu sou no meu trabalho, gente. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu falo de Deus aqui, que eu sou conhecida aqui, eu sou conhecida no meu trabalho, eu sou conhecida na minha família, eu sou conhecida onde quer que eu vá. Sou conhecida nas redes sociais, pela fé que eu professo. Então a vida que a gente almeja, ela não pode ser, eu sou crente hoje, eu sou crente aqui em casa eu não sou crente. Isso não existe. Eu não estou dizendo que você não diz isso, não. Sua prática, ela vai revelar isso. É o resultado da falta de sabedoria. É o resultado da falta de sabedoria. Do mesmo jeito que Deus ele se apresenta aqui, Ele deve se apresentar muito mais na tua busca, porque tu vem uma vez aqui na igreja. Aí a gente louva, adora, oh glória, aleluia, oh Jesus. E na minha casa, como é que a sabedoria está sendo estendida? No meu trabalho lá, como é que eu tenho andado em sabedoria no meu trabalho? Como é que eu tenho revelado a sabedoria em Cristo? Eita, Leide, que palavra, Leide. Poxa, Leide, eu não pensava, porque as pessoas elas chegam assim, uma palavra de sabedoria. Ela vai fazer, ela revela. Ela retira escamas e ela revela aquilo que a gente nunca conseguiu ver. Por isso que não é por nós. A gente não consegue visualizar isso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, não sejamos crentes só na igreja, em nome de Jesus. Aonde você quer que você coloque os pés, bote os pés com sabedoria. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, houve um momento em que Salomão, ele teve que tomar uma decisão bem difícil. Vamos voltar lá para Reis, 1 Reis. Vocês estão, está todo mundo aqui, né? Vou fazer que nem Renata, está todo mundo aqui? Glória a Deus. Vamos voltar lá, para o capítulo 3.
Agora a gente vai lá para o versículo 16. Porque Salomão, ele teve que tomar uma decisão assim que Deus ele falou, né? Você é do meu agrado, meu amor, bababá, bababá. E ele disse, Jesus, Deus, muito obrigada. Aí ele foi para a prova. Ele foi para a prova. Vamos lá. Capítulo 3. Lá no verso 16. Onde a gente estava? A gente só vai para o verso 16. Amém? Logo depois disso, lembra? Depois de tudo isso que Deus ele tinha falado, do sonho que ele tinha tido, né? Deus ele falou com Salomão, entregou já a sabedoria. Aí lá no versículo 16, Deus ele diz o seguinte, né? Logo depois disso, 2 prostitutas compareceram diante do rei, para ele resolver uma discussão entre elas. Uma delas disse, meu senhor, nós moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. Quando ele estava com 3 dias, esta mulher também deu à luz a um filho. Não havia ninguém mais em casa. Mas o bebê dela morreu durante a noite, quando ela, dormindo, se deitou sobre ele. Então ela se levantou de noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto eu, sua serva, dormia, e o colocou do lado dela. Em seguida, colocou o filho dela, que estava morto, ali ao meu lado. No meio da noite, quando quis dar de mamar ao meu filho, ele estava morto. Mas quando ficou claro o dia, eu vi que não era o filho que eu dera à luz. Então a mulher disse, certamente... Então a outra mulher disse, certamente que o filho era dela, e o filho vivo era o meu. Não, disse a primeira mulher, o morto era o seu filho, e o vivo era meu. E assim elas discutiram diante do rei. Então disse o rei, vamos esclarecer as coisas. As duas reclamam da criança viva, e cada uma diz que a criança morta pertence à outra. E o rei ordenou, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse, cortem a criança viva ao meio, e dei metade a cada uma. Uma metade a uma e a outra metade a outra mulher. A mulher que realmente era mãe da criança e que amava muito seu filho, clamou, não, meu senhor, dê a ela a criança viva, não matem o menino. A outra mulher, porém, dizia, muito bem, ele não será nem meu, nem dela. Dividam o menino no meio, dividam o menino entre nós duas. Então o rei disse, deem a criança à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. A notícia da decisão do rei se espalhou depressa por todo o país. E todas as pessoas ficaram admiradas e passaram a respeitá-lo, porque reconheceram a grande sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. Que situação nós já passamos em que nós tivemos de usar da sabedoria de uma maneira tão forte como essa? Não é para você responder, é para você pensar. Quantas situações nós já tivemos que decidir e muitas vezes nós não alcançamos o resultado pretendido, o resultado que deveria ser o certo, porque nós não usamos de sabedoria. Ou ao contrário, assim como Salomão, nós tomamos a decisão certa, nós agimos com sabedoria e aí Deus ele foi glorificado. Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente pensar a nossa estrutura. A nossa vida, ela realmente, Deus ele tem todas as respostas. Deus ele tem todas as instruções para cada um de nós. O que basta a mim e a você é nos inclinarmos para escutar e andarmos diante dessa direção. E nós, com certeza, experimentaremos da bondade de Deus. Amém, povo santo? E aí, o que é mais tremendo ainda diante disso,
é que a sabedoria, ela encontra a verdade. E quando a sabedoria ela encontra a verdade, ela desarma o inferno. Foi o que aconteceu. Gente, realmente não prevalece. A mentira, ela não prevalece contra a verdade. Mas para alcançar a mentira, é necessário agirmos e andarmos em sabedoria. Cuidado com a pressa. Resoluções, elas precisam ser refletidas a partir da palavra de Deus. A gente precisa entrar nesse mapa mental e entender o começo. Meu Deus, olha, apresenta a Deus, Senhor, olha, aconteceu isso. Aí veio isso. Aí veio isso e acabou nisso. E agora, Senhor? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Não apresenta a Deus só o que tu está vendo, não. Pede para Deus enviar anjos e apresentar. Senhor, em nome de Jesus, revela o que é que está acontecendo. Deus, Ele vai te dar resposta. Você vai ter resultado disso. Amém, povo santo? Então, vamos ficar de pé. Entenda que contra a sabedoria não há contra-argumentos. Não há contra-argumentos contra a sabedoria. Não há como. Aleluia. E se você tem um desejo de conhecer cada vez mais ao Senhor, encontre esse lugar de sabedoria. Busque esse lugar de sabedoria. O Senhor, Ele é o mais interessado em te entregar esse lugar, amém? Ele é o mais interessado em te entregar. Viva, pise, caminhe. Não saia de casa e nem viva na sua casa sem sabedoria. Acolha a sabedoria no seu lar. Diz assim, sabedoria, seja bem-vinda. Faz isso hoje quando tu chegar na tua casa. Abre as portas para a sabedoria na tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar?